Fortaleza, quando ele precisava empatar fora de casa, ele não empatou. E quando ele não podia empatar fora de casa, ele empatou, né? É muito preocupante o Fortaleza só ter feito 2 pontos contra o Lanterna do campeonato e ter jogado pior do que o Lanterna do campeonato nos 2 jogos que ele jogou contra. É importante pontuar, mas em vista aos últimos jogos do Fortaleza, né, vinha de 2 derrotas, era necessária a vitória hoje. Ela não era obrigação, mas ela era necessária. Então, ficou para mim muito alerta a postura do Fortaleza frente ao empate, né? Parece satisfeito. Não parece um time que vai pegar o Flamengo na próxima partida e depois viaja para pegar o Atlético Paranaense. E o Goiás, que não perde, sei lá, 5 partidas, o Goiás não perde, fora de casa. Ou seja, Fortaleza hoje, ele está a 3 pontos da zona de rebaixamento. Ele está a 3 pontos da zona de rebaixamento e estava satisfeito com o empate com o Lanterna, fora de casa. Parecia-me satisfeito, né? Então, um jogo ruim, muito ruim do Fortaleza, onde o Vojvoda errou muito do início ao fim da partida e de uma arbitragem horrorosa, tipo assim, nada de falar que ele deu um pênalti, não existiu, um gol. Não, isso não existiu. Mas o Diógenes, né, o Lex Luthor paulistano, foi horroroso na arbitragem. O jogo foi de uma insalubridade, né? Que eu tive que tomar um remédio para pressão na metade do jogo. Não porque eu estava irritado, porque estava tão ruim que não teve jeito, estava horroroso. Estava mais feio do que bater em mãe. Foi uma coisa assim deplorável. Tanto que os gols, assim, pelo menos o gol do Fortaleza, mostrou bastante o que foi a partida entre Juventude e Fortaleza. Foi aquele gol, foi não foi terrível, né? Mas, tipo assim, foi um gol contra, com jogada que teve falta, que o juiz não deu cartão, depois vai ver o lance de VAR que não cabia. Foi bem a cara do jogo, que foi bem feio o jogo. Mas hoje não foi, assim, um dia muito legal para o Cearense na Série A. Thiago Minhoca, sua vez de falar. A galera tá dizendo também que não foi boa coisa não empatar. É que assim, eu sempre acho que um empate fora de casa, mesmo com Lanterna, e aí a gente tem que colocar o... Vou trazer aquela análise que eu já trouxe algumas vezes antes, que o Lanterna é sempre uma casca de banana. É sempre aquele time que a gente acha assim que, não, peraí, meu time tá mal, não sei o que, vai pegar a Lanterna, beleza. Massa, vou conseguir dar uma guinada. Só que o, o, o Lanterna, ele vai ganhar em algum momento, né? O time que tá indo mal, o time que não tá conseguindo vencer, ele vai conseguir vencer. Isso é minha cabeça, tá, gente? Em algum momento ele vai vencer. E o momento que ele vai vencer pode ser contra o seu time que tá precisando desse ponto. Então eu acho assim que são jogos difíceis e casca de banana mesmo. São jogos mais complicados do que eles se aparentam, do que eles se mostram. Então por isso que eu não acho tão ruim, assim, eu não acho que seja um resultado tão complicado assim, você empatar com a Lanterna fora de casa, especialmente porque é fora de casa. Então, a minha leitura vai um pouco por aí. Mas eu entendo quem esteja frustrado, né? Então vamos lá, né? Bem, para falar da partida, e aí já dando um pouco de influência nessa enquete que vai acabar saindo, a ideia inicial... Muito imparcial você, Minhoca. Mas quero ou não, a gente vai ter que falar sobre isso, né? Claro, e assim, quantas vezes eu e o Luca, a gente discordou entre nós aqui alguma coisa, ou até mesmo a gente concordou e que a audiência discordou totalmente, plenamente. Então não é uma questão, né? Cada um é livre aqui para opinar, não precisa seguir na linha da argumentação que tanto eu como o Luca vamos falar. A enquete já está no ar, só para deixar claro, viu? Já está a enquete no ar, então quem quiser, dá o like e aproveita, volta lá na enquete que você acha se o Vojvoda escalou certo ou não. Eu vou começar exatamente por aí. Acho que o Vojvoda precisava mudar. A gente tinha falado aqui na semana passada que o Caio Alexandre entrou muito bem, o que poderia ser uma possibilidade de entrar como titular, até porque o pouco tempo que ele vai ter até o final do contrato, e ele quer continuar no Fortaleza, demonstra que ele está muito interessado em ajudar o Fortaleza. Esse é o primeiro ponto.
Mas algumas escolhas que o Vojvoda fez, eu acho que ele já poderia ter se desprendido. Uma delas, por exemplo, o Zé Wellison. Eu acho que o Zé Wellison, a gente já falou aqui das outras vezes, poderia ter perdido essa titularidade. Acho que ele até fez com o Zé Wellison aquilo que ele fazia com o Crispim e que ele vinha fazendo com o Ronald. Acho que o Ronald poderia ter sido mantido ali pelo lado direito. Ou então, eu não sei como é que estava a condição física dele, pensar no Crispim por ali. Ou até uma possibilidade que muita gente também comenta, que é o Tinga jogando pelo lado direito, né? Um jogador de bom apoio, um jogador que tem um bom cruzamento, um jogador que tem boa construção. Então, acho que nesse aspecto, eu vejo que o Vojvoda poderia ter pensado um pouco a mais, sabe assim, nessa ideia de time. E o outro ponto seria o Robson na frente, que é um jogador, mesmo você questionando, o Robson perde muitas jogadas e tal, tem a sua utilidade, mas eu acho que esse era um momento que poderia ter pensado numa ideia, até porque na maioria das vezes que ele tentou, era Galhardo com Robson. Eu entendo que o Robson dá mais intensidade, mas eu queria ter visto assim um pouco mais de qualidade, sabe? Às vezes, me parece que o Vojvoda olha muito para a intensidade que ele vai querer imprimir no jogo. Para determinados jogos, ok. Contra times mais tecnicamente mais abaixo, dá para fazer um jogo colocando um pouco mais de qualidade em campo. E eu acho que faltou isso nessa formação inicial dele. Então, assim, eu não gostei muito da ideia inicial. Não era um time horroroso, mas a grande questão, e algo que o Luca já abriu ali no comentário dele, não tem como olhar para esse jogo e achar que o empate era ok. Poderia ser ok, dependendo do contexto do que tinha acontecido rodadas atrás. Por exemplo, se não perde para o Fluminense, né? Toda a situação que aconteceu, a gente falou que na semana passada. Assim, de toda forma, empatar com o Lanterna sempre é ruim. Mas se tivesse vencido o Botafogo, tivesse empatado ali contra o Fluminense, esse tropeço meio que se aceitava. Não, até tá bem, porque ia gerar uma frustração, quem sabe, de brigar mais em cima no campeonato. Com as duas derrotas que teve, principalmente para aquela derrota do Botafogo, 2 semanas atrás, esse empate ele se torna meio inaceitável. E eu nem digo por conta do Juventude, que eu acho que eu e o Luca a gente falou isso aqui na semana passada. Olha, o Juventude não vai ser jogo fácil, certo? É o lanterna do campeonato, mas o lanterna do campeonato está fazendo um jogo duro com todo mundo. Só que o jogo no primeiro tempo, primeiro, o Juventude começou muito melhor do que o Fortaleza, certo? Principalmente explorando muito o lado direito, o lado esquerdo defensivo do Fortaleza, que teve muita dificuldade de impedir os cruzamentos. Perde uma chance inacreditável com o Oscar Ruiz, assim, daquelas... Se você olha, Oscar Ruiz, que até passou pelo Bahia, né? Jogou aí no Bahia, Juliano. Perdeu um gol inacreditável, que ele costumava perder também na época do Bahia. E aí depois teve a cabeçada do Benevenuto para fora, que quase foi em direção ao gol. Mas era o Juventude bem melhor naquele começo. Fortaleza não estava totalmente adaptado. Mas aí, a partir, acho que da metade do primeiro tempo em diante, o Fortaleza começou a organizar mais. Por exemplo, o Zé Welles, que não estava gostando muito, começou até a ganhar mais bolas, chegar melhor ao ataque e tal. Conseguiu algumas chegadas, né? O meio de campo ali, o Sacha já tomou amarelo, já começou a ficar aquele jogo perigoso, que já tinha sido também no ano passado, já tinha sido também no turno desse ano, que o Juventude jogou melhor do que o Fortaleza, mas era um Fortaleza muito instável naquele momento do campeonato. E desculpa que eu estou a ponto de espirrar e eu estou dando aqui umas fungadas, certo? Então vai parecer que... Pode ser a qualquer momento que eu vou dar um espirro aqui. Mas enfim, para também não estender tanto. Mas quando o Fortaleza faz... Vamos ficar na expectativa então, Minhoca. Quando o Fortaleza faz o gol, como disse o Luca, talvez não saísse gol naquela jogada. Quer dizer, até uma jogada em que o Zé Welles cabeceou uma bola na trave, poderia ter sido gol, acho até que ele poderia ter cabeceado para o meio da área, mas na sequência da jogada, né, que era o único jogador que estava mais tentando, que era o Galhardo, foi o jogador que mais finalizou, né, que tentou finalizar de fora da área, teve uma até foi errada, mas caiu na perna esquerda dele, que não é a boa, mas na jogada do gol, ele recupera a bola, sofre a falta, na sequência o Carlos Alexandre tenta fazer o cruzamento para dentro da área, a bola bate no Paulo Miranda e acaba o Fortaleza abrindo o placar. Mas naqueles 45 primeiros minutos, Ju, eu senti que o Fortaleza estava vencendo. Tal qual tinha sido, às vezes, até o jogo do Cuiabá, que era aquele jogo de tipo, não está jogando bem, mas o resultado é o mais importante. Quando volta para o segundo tempo, eu até cheguei a falar para o Miguel Júnior, que é o setorista do Fortaleza, lá da rádio, eu falei, Miguel, eu até trocaria. Conhecendo o Vojvoda, o time está ganhando, ele vai trocar na base dos 15 minutos. Quando volta, o Fortaleza até teve algumas possibilidades, eu acho que foi uma chance que teve, e a equipe do Juventude chegava mais vezes ao ataque. O Juventude se lançou, se desfez ali da linha dos 3 zagueiros,
sacando o Paulo Miranda, colocou mais atacantes, e o Isidro Pita, que para mim foi o melhor da partida, dando muito trabalho para a defesa do Fortaleza. Só que aí eu acho que entrou, aí assim, uma coisa que inclusive eu já perdeu um gol no finalzinho que misericórdia. Exatamente, que foi assim, fundamental, porque o jogo foi realmente um cenário para derrota. Fortaleza não fez jogo nem para empatar, era um jogo realmente para perder. E aí eu acho que é onde entra o ponto-chave, aquele ponto de inflexão, onde mostrou que o Vojvoda foi muito mal hoje, muito mal. Chega 15 minutos, já dava para ver que o Juventude estava todo no ataque e o Fortaleza recuado. Eu até entendo que ele deveria fazer trocas e ele não fez ali a partir dos 15. Foi preciso chegar até o 22º minuto, na metade do segundo tempo, para ele sacar 2 peças, para colocar outras 2, que não mudou nada. Aliás, não fazia o menor sentido sacar Moisés e sacar, no caso, o Sacha, para colocar exatamente ali o Lucas Lima e também o... Qual foi o outro que entrou? Foi volante Ronald. o Ronald, né, e tal. Primeiro, Centralizou o Zé Wellison e botou o Ronald na direita. o Ronald é um jogador que dá muito combate, mas ele não é tanto de recuperação. Ele tirava o Sacha. Tudo bem, tava com medo do Sacha tomar amarelo? Eu tava com medo do Robson tomar amarelo. Eu tava com medo do Zé Wellison tomar amarelo. Aliás, principalmente o Robson, que tava muito mal na partida, como disse o Luca. O tempo que ele ficou em campo, nossa senhora, já estava muito claro que o Robson deveria ser a primeira troca a fazer. E aí ele saca o Moisés, que realmente não fez um jogo tão chamativo, mas um jogador que estava participando mais e errando muito, e é por isso às vezes que eu não gosto dessa fala de torcedor, ele erra, mas tenta. Pô, meu amigo, mas, então não tenta mais, entendeu? Então fica na sua, porque se atrapalha. E eu acho que o Robson atrapalhou muitas jogadas de ataque, tal qual já tinha sido no jogo passado. Então eu, se eu fosse o Vojvoda, se era para sacar o Moisés, colocaria, por exemplo, o Pedro Rocha, que não joga até agora o próprio Vojvoda não colocou o Pedro Rocha jogando pelo lado esquerdo para ser esse jogador agressivo. Para mim é para ser o substituto imediato do Moisés. Sacou o Moisés? É Pedro Rocha ali, na cara. E na hora que o Robson, que deveria ter sido saído primeiro, deveria ter colocado já o Romero. Para pelo menos dar uma qualidade a mais de uma bola que eu acho que falta isso no Fortaleza às vezes. Jogador que pensa, por exemplo, o Galhardo é um jogador que pensa o jogo. Ele pega, por exemplo, fez uma jogada pelo lado direito no segundo tempo, maravilhosa. Aí a bola foi para quem? No pé do Robson, que chutou o chute para fora. Se é um jogador de mais qualidade para dialogar com o Galhardo, ou que pelo menos consiga ter um poder de finalização melhor, isso eu acho que é o mais interessante. Só que aí o Vojvoda foi fazendo trocas e o time não melhorava, e a pressão era grande, e realmente chegou nesse ponto, Ju, que já tinha tomado gol, né? Num gol que, assim, a primeira coisa, né? O que já começou um pouco desesperador na partida. Fernando Miguel não estava apto para o jogo, deu a velha dor de barriga nele, e aí Marcelo Boeck foi acionado. Já se imaginava isso, porque Marcelo Boeck sempre estava sendo opção de banco. E bola aérea na área, o Marcelo Boeck é um desespero, velho. É desespero. Então teve muita bola alçada que o Boeck, se conseguiu tirar 2 bolas, foi muito. Ele não tem o tempo mais da saída, ele não consegue mais executar isso. Acho até que o Luan Poli tem muita dificuldade para ser um goleiro, mas eu optaria muito mais pelo Luan Poli daqui para o final do campeonato. Mesmo, e aí fazendo a ressalva, ele foi fundamental para o Fortaleza não tomar o gol da derrota, né? Essa jogada que você citou, Ju, que é exatamente o Isidro Pita sai cara a cara com ele e ele faz uma defesa. Nesse ponto, eu concordo. Mas aí, às vezes, falta para o Marcelo Boeck até mesmo entender certos contextos. Por exemplo, eu fiquei com a impressão que se o Boeck, naquele momento que toma o gol, se ele cai no chão reclamando falta, a bola estava indo para a lateral. Se ele cai, levanta o braço para pedir para ser atendido, eu acho que o jogo poderia ter sido parado. Porque se era uma jogada que sobra ali na entrada da área, o juiz não teria parado. Mas a bola lá na lateral, eu acho que faltou um pouco da malandragem do Marcelo Boeck para esse momento. E aí, tipo, na própria jogada, o Tite não sobe, como trocentas vezes já aconteceu em jogos do Fortaleza. O Tite não sobe. O Tite geralmente vai ganhar uma bola aérea quando não tem ninguém do lado dele, porque a bola, teoricamente, é só para ele. O Tite é péssimo no jogo aéreo, e foi o que mais o Juventude fez, tanto no primeiro como no segundo tempo. E isso, ó, perceba, eu estou relacionando aqui vários defeitos de mecanismo do Fortaleza, porque quem tem que enxergar isso é o treinador. Há muito tempo a gente fala do Tite, há muito tempo a gente fala dessa questão do Robson, e ele, pela primeira vez, eu vi que o banco do Fortaleza tinha qualidade e ele não soube fazer, ele não soube ler o que estava acontecendo em campo, e principalmente ele decidiu fazer
A mesma coisa que ele fez contra o São Paulo, embora o de São Paulo, acho que o São Paulo realmente jogou bem melhor, né? Até poderia ter realmente empatado aquele jogo, mas Fernando Miguel estava numa noite muito boa. Mas me lembrou muito o jogo do Goiás, o jogo do Cuiabá, em que o Fortaleza ficou flertando com a tragédia. E a tragédia aconteceu, que foi tomar o empate. O Juventude foi merecedor, foi muito merecedor. Só que o Fortaleza não conseguiu nem se defender e muito menos criar jogada de contra-ataque para matar esse jogo. O Robson, por exemplo, aí para fechar, ele perde uma chance inacreditável em que o goleiro, todo estabanado, entrega a bola no meio de campo. Tudo bem, não era um chute tão fácil, mas ele isola a bola, pô. É brincadeira, entendeu? Então, assim, são várias coisas que quando você tem uma qualidade, você não precisa ter 11 jogadores de qualidade em campo. Você tem que ter jogador de intensidade, um jogador mais que faz um jogo sujo, como se fala, um jogador que para mais jogadas e tal. Mas eu acho que a leitura da partida, resumindo o geral assim, tá muito na conta do Vojvoda. Sabe, assim, muito na conta. Eu volto a falar, eu não acho que seria um jogo fácil para o Fortaleza. Aliás, o jogo se comprovou nisso. Não foi um jogo fácil. Mas o Fortaleza é como se ele tivesse piorado a situação para ele dentro do jogo, já que o jogo estava a seu favor, a ponto de deixar escapar 2 pontos e ficar apenas com esse 1 ponto somado. E aí, como disse o Luca, vai agora para 3 jogos muito complicados. Flamengo dentro de casa, Goiás fora e Atlético Paranaense fora. Então, Fortaleza tem que ligar o sinal de alerta. A vitória teria que vir hoje, não veio, e agora vai ter que vir contra o Flamengo.